Aqui passando para nossa quarta e mais importante notícia da noite. Que é muito interessante. Investimento anjo cai no Brasil pela primeira vez desde 2010. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que não vale mais a pena investir em startup? Quer dizer que está acabando tudo? É um apocalipse? Não, calma. Fala assim, ó, direitinho. Investimento anjo no Brasil cai 0,4%, você caiu pouco, Sim. Mas se você olhar aqui mais para frente, a gente vai mostrar o crescimento que foi nos últimos anos, né, só vem crescendo, se não tivesse crescido já seria surpresa, caiu 0,4% para 979 milhões em 2018, segundo a Anjo do Brasil, organização sem fins lucrativos que fomenta esse tipo de negócio no país. É a primeira queda, ainda que pequena, registrada desde o início da pesquisa da entidade em parceria com a consultoria Grant Thornton em 2010. Os dados foram apresentados na quarta-feira, dia 26, no 7º Congresso de Investimento Anjo, no Cubo do Itaú. Então, e aí? Investimento Anjo diminuindo desde 2010, é quase aí fazendo 9 anos, primeiro ano que caiu o investimento aí. Isso aí. Então, segundo o presidente da Anjos do Brasil, o Cássio Spina, esse agora sim nome fácil de falar, primeira vez. A queda dos investimentos em startups está ligada às questões estruturais e também ao perfil dos investidores brasileiros. Então, questões estruturais e perfil dos investidores. Como assim? Vamos ver se a gente consegue explicar isso aqui pelo que a matéria falou. Ele explica que há basicamente 2 tipos de perfis de investidores. Os proativos estão sempre em busca de startups e novos negócios para investir, então o cara vai lá ativamente e procura e se relaciona com o ecossistema. E os passivos que investem no que já conhecem, particularmente em relação a startups, quando são procuradas para isso, né? Então a startup que vai atrás dele acaba achando o investidor. Isso aí. Então, a queda em 2018 se deu justamente no número de investidores passivos nos aportes feitos por eles, né? Que a gente vai, depois a gente tem umas imagens, a gente manda os gráficos para vocês poderem entender melhor, né? Ou seja, então aquele cara que já é mais o investidor mesmo ativo, que vai atrás, esse cara continua investindo. Agora o investidor passivo foi esse que diminuiu e acabou dando essa mudança no gráfico aí. Pois é. Então, vamos lá. Se foram os investidores passivos que diminuíram, por que isso aconteceu, né? Então ele fala aqui, ó, que também há indício de que houve uma evasão de investidores no país de uma maneira geral, entendeu? Então ele fala, os investidores anjos não são apenas investidores anjos, são investidores, né? Quando consideram as outras opções que tem dentro e fora do país, como menor risco e tributação, fica difícil competir. Sim. Então ele fala assim, comparando as coisas que ele pode investir aqui com startup como um anjo, pode ter investimento melhor, às vezes em outro país, em outra modalidade de investimento, então acaba que o cara pode acabar pegando o dinheiro que ia botar ali em outro lugar e talvez houve algum atrativo aí que pode ter puxado vários desses investidores aí. Exatamente, que até uma coisa que a gente sempre critica aqui, né, que o pessoal fala assim que tem que colocar imposto de acordo com quanto que a pessoa tem, né? Quem tem mais grana tem que pagar mais imposto, quem ganha mais tem que pagar mais imposto. Mas essa é uma consequência direta desse pensamento, né? Então, ou seja, se o cara tem muita grana, ele tem condições de sair do país a hora que ele quiser, não só para investir fora, como para morar fora, viver fora, enfim. E se pro cara que tem muita grana ficar ruim de morar, se ele falar, putz, estou gastando muito, estou perdendo patrimônio por morar aqui, ele vai morar em outro lugar e ter mais patrimônio. Então o investimento vai cair, as coisas vão ser ruins. Então, tipo, isso é uma coisa que a gente sempre fala desse modelo que não funciona. O cara ele tem que ter atrativos para estar aqui, para investir aqui, né? Senão ele vai para outro lugar, obviamente. Pois é. Isso prejudica todo o ecossistema. E é isso que fala na sequência aqui. Ele fala que a pesquisa relaciona alguns movimentos recentes que demonstram a evasão de investidores. Somente no ano passado, 36 mil dos 180 mil investidores que possuem mais de 1 milhão emigraram do país. Ele fala que em Portugal, um levantamento aponta que foram investidos por brasileiros cerca de 1 bilhão em imóveis. Isso evidencia essa evasão que sentimos no ano passado, explica Spina. Ele argumenta que o volume de investimento anjo no Brasil equivale apenas a 1,2% do que é aplicado em capitais de risco nos Estados Unidos, onde esse montante soma 23,1 bilhões de dólares anualmente. Então, assim, ele falou, ou seja, o real potencial brasileiro de investimento em startups é de 9 vezes o atual. Então, assim, ele está dizendo aqui que conseguiu pegar um pouco dessa relação de causa e efeito. Ele falou que em Portugal, ou seja, outro país ainda por cima, brasileiros investiram o dinheiro que talvez eles iam investir em investimento anjo. Exatamente. Então teve esse deslocamento de demanda aí por causa de imóveis em Portugal que deu uma levantada e era de brasileiros. Então, sim, investidores brasileiros. E aí entrando nessa questão que eu estava falando de tributação, de coisa assim, né? O Spina até fala que o Inova Simples, estacionado em abril,
pela MP da Liberdade Econômica e editada em maio, ajuda lá na ponta, né? Desburocratização da criação e na operacionalização de startups, mas não mudou em nada para a etapa do investimento anjo. Essa é a questão a ser atacada neste momento, segundo Spina, né? Para desenvolver o setor. Ou seja, ainda é caro para o investidor investir, né? É complexo, é difícil, ele vai perder grana com isso. Pode crer. E esse negócio do Inova Simples, a gente até falou aqui em lives anteriores, a gente falou sobre a Lei da Liberdade Econômica, quando ela foi lançada aí, foi bem na semana que a gente conseguiu encaixar numa live aqui. É outra live legal para vocês assistirem e voltarem aí no canal e pegarem vídeos anteriores. Tem bastante informação interessante sobre isso aí para vocês entenderem melhor. Tem chat aqui de novo. Luiz falando aí. Acho esse dado muito bruto. Parece aquelas notícias que vejo que o consumo de ovo diminuiu, muitas vezes diminuiu porque o ovo teve mais acesso à compra de carne. O povo. O povo teve acesso a... mais ou menos, né? É porque assim, né? Isso é sim, esse do ovo e da carne aí é um negócio recorrente aí na economia, que se observa que as pessoas fazem assim, deslocamento de demanda. Esse aqui eu não sei se realmente foi por causa disso, mas é o que ele evidenciou. Cresceu muito uma coisa que foi por investidores brasileiros e diminuiu outra coisa que foi por investidores brasileiros. Então, eu não sei como ele pode comprovar isso aí, mas ele analisou uma correlação, tá? A gente está dizendo aqui que foi por causa disso, porque os imóveis em Portugal ficaram mais atrativos do que o investimento anjo no Brasil, mas sim que houve uma correlação. Quando um diminuiu e o outro cresceu, era o mesmo público, investidores, talvez possa ter alguma coisa aí. Né? Sim. Tem mais comentário aqui da Mariane, ela falou assim, ó, o investidor deve ser conquistado pelo país, política e pelas ideias, inovação dos empreendedores. E aí o Luiz falou, enfim, achei meio bruto o dado, precisa ser refinado. Sim, mas aí é uma entrevista, né? Uma pergunta que fizeram para ele, o que ele acha. E não, assim, um estudo científico, sim, uma pesquisa para comprovar acadêmica, isso aí, né? Acadêmica, entendeu? Sim. Ele não está tentando dizer o porquê, ele está dando a opinião dele. Então, assim, ó, observei que lá cresceu, pode ser isso. Né? Tá lançando um dado para quem quiser pesquisar, né? O Spina continua falando aqui, né? Ainda em 2017, o senador Álvaro Dias, do POD, do Paraná, propôs um projeto de lei nesse sentido, né? Então ele propôs a isenção de investimento anjo, de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL, que quem tem empresa aí conhece muito bem, do PIS, PASEP e COFINS, sobre rendimentos decorrentes de remuneração ligadas à participação e ao direito de resgate ao aporte de capital. Ou seja, você não vai ter cobrança mais de alguns impostos, né, sobre você tiver alguma participação acionária na empresa. Né? Se você tiver algum resgate desse capital, você transformar esse dinheiro que estava na empresa na sua conta, você não vai pagar taxas por isso. Né? Então, em outras palavras, esse aporte se tornaria livre de impostos. O projeto está parado desde março do ano passado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então, ó, mais um ponto aqui. De novo, isso ajuda a formar esse cenário, Luiz. Até que o Luiz comentou aqui, achou bruto. Mas, de novo, eu acho que ele está tentando montar um cenário. Tem um investimento que cresceu e ficou bom para brasileiros, ao mesmo tempo em que a política nacional para investimento não está boa. Exatamente. Né? Então, assim, investidor é mais sensível ainda do que o povo de baixa renda quando acaba o dinheiro, diminui o dinheiro ali e troca a carne pelo ovo porque teve variação de preço. Investidor é muito sensível. Né? Inclusive, sempre tem discussão política. Toda época de eleição, por exemplo, tem sempre algum político que fala assim, nós vamos fazer imposto progressivo, nós vamos taxar as grandes fortunas. Sim. E quem entende economia sabe que isso é um tiro no pé, exatamente. Não é questão política, não é uma questão ideológica. Se você é um cara que é milionário, bilionário, você pode morar em qualquer lugar do mundo. Você é um super rico que aluga apartamento lá no Airbnb Lux. No Airbnb Lux, você pode morar onde você quiser, cara. E se você escolher morar no Brasil, o país, ele tem que ver que ele é concorrente dos outros países. Sim. É o mercado, até entre países, para atrair os bilionários. E aí o cara fala assim, para você morar aqui, eu vou taxar sua grande fortuna. O que você vai fazer? Pegar sua grande fortuna e levar embora, entendeu? Então é lógico que desincentiva e causa evasão de divisa. Por isso que eu falei que o investidor é muito sensível, porque ele já lida com risco demais e não vai assumir um desse, assim, de ficar pagando imposto se ele puder ter outro investimento melhor, e como a gente sempre fala, né, que as pessoas muitas vezes falam que, o rico, né, não faz nada, só tem dinheiro, fica gastando, mas, o cara movimenta o mercado, entendeu? O cara, ele tem muita grana, ele consome muito, ele movimenta muito o mercado. Se o cara vai lá, compra um monte de roupa, um monte de carro, um monte de casa, um monte de coisa, ele vai estar gerando um monte de emprego pelo consumo deles. Agora, se ele vai embora, ele não consome mais nada, essas coisas vendem menos, produzem menos, e aí todo mundo perde, né? É isso aí. Então, é uma coisa que o país precisa sim ter uma legislação
mais enxuta, melhor para atrair investimentos para o país. Senão, fica difícil, né? Isso aí. Quando eu ficar rico, eu vou continuar morando aqui no Brasil. Vamos lá, então. O presidente da Anjo do Brasil conta que durante as discussões para o marco legal das startups, documento em gestação no Ministério da Economia e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, MCTIC. Dezenas das mais de 600 propostas recebidas para o texto tratam da redução ou isenção da tributação sobre investimentos em startups e inovação. Então, isso aí está rolando, está sendo feita alguma força para isso aí acabar, para melhorar, para ficar mais parecido com lugares do mundo onde investir é mais interessante. Mesmo assim, tem gente investindo no Brasil, pô. Isso aí. Então, já é louvável quem já faz investimento anjo hoje, tendo, né, que ainda pagar imposto em cima disso daí, né? Isso aí. Conforme a Gazeta do Povo mostrou ainda em maio, uma das questões que devem ser contempladas pelo Marco Legal das Startups é a revisão das leis das SAs, para incluir novo regime de lei de sociedade anônima simplificada. Esse regime seria mais apropriado para receber investimentos, porque protege o patrimônio do investidor, que se torna acionista e não sócio. Além disso, o investimento de SA tem tributação mais leve, né? Então, essa é a sociedade anônima, né? São aquelas empresas maiores que já têm listagem na Bolsa de Valores, né? Ou seja, toda empresa na Bolsa de Valores que você pode comprar e vender ações é uma sociedade anônima porque, tipo, a empresa é o nome do portador, né? Então não tem uma pessoa ali que está no registro da empresa, né? Ó, tal fulano é dono, porque tem milhares de donos que cada um tem um pedacinho. Então, se tiver essa mesma mecânica de tributação que rola nas SAs para as startups com uma SA simplificada, seria melhor para os investidores. Seria melhor para os investidores, melhor o ecossistema, porque eles vão começar a injetar mais dinheiro nesse ecossistema. Pois é. Ainda falou assim, ó. A gente espera que essa pauta entre realmente no Congresso no segundo semestre, na retomada de projetos de lei já em andamento, ou de um substituto que junte as propostas em tramitação, ou mesmo o que foi discutido no marco das startups, né? Então, sim, ele está tentando fazer um combo aí, para fazer um pacotão aí de medidas, para tentar desregulamentar algumas coisas aí, facilitar para o investidor e para as startups, né? Porque foi falado de startup, como facilitar a regulamentação da startup, mas não se pensou no lado do investidor, que é importante para a startup também. Sim. Então, facilitar isso, se espera que melhore aí os investimentos. Então, estão com a expectativa aí do segundo semestre, né? A gente sabe que está complicada a situação do governo aí de aprovar as coisas e tal. Isso aí com certeza é baixa prioridade, perto de coisas tipo reforma da Previdência, pacote anticrime, esses negócios que são mais falados socialmente. A startup, investidor anjo, a gente aqui vive isso, mas a maior parte da população do Brasil sabe nem o que é startup, não está nem dando a mínima. Então, eles vão ter dificuldade de fazer pressão sobre isso. Uhum. Mas quando sai uma matéria dessa dizendo que o investimento diminuiu desde 2010, que aumenta, vocês vão ver depois o gráfico aí mostrando a evolução dos investimentos, vocês vão ver que está aumentando bastante, do nada deu uma recuada. Então, assim, isso é um indicador aí que o Ministério da Economia pode ser que se consiga fazer algum tipo de pressão, né? Sim, e aí para concluir esse raciocínio do porquê é importante, né, ter mais investimento, né, e ter um ambiente melhor para que isso aconteça, ele termina falando assim, ó: ainda em 2017, a Anjos do Brasil e a Grant Thornton fizeram um estudo que mostra que para cada R$1 investido em startups, seriam gerados R$ 5,84 para a economia, entre arrecadação tributária, salários, empregos e redução de despesas em razão da inovação. Isso mesmo em um cenário de isenção tributária serve para um investimento anjo, ou seja, multiplica quase 6 vezes o valor investido, entendeu? Então, não tem porquê, isso aí já matou, assim, já justificou, falou assim, ó, imagina o quanto dinheiro o país está perdendo, sim, por não investir mais em startup. Sim. A gente sabe que pequena e média empresa é o que sustenta a economia do país e do mundo como um todo, né? Não é só no Brasil, né? A maior parte dos países do mundo aí, a maior parte do emprego é pequena e média empresa. E startup tem como ser um negócio que se alastre aí gerando emprego. País com milhões de desempregados. Cara, olha só o fomento, a forma de gerar riqueza aí indireta, cara. É absurdo. Eu não conheço outra coisa que gere tanto assim. Eu fiquei surpreso quando eu vi isso aqui. Cada R$1 investido voltar mais de 5, cara. Quase 6. É muita coisa. Imagina se tivesse incentivo e investimento. Ia voltar uns 10 aí, pô. Isso aí. Então, realmente, isso aqui foi um fatality aqui. Foi um Hadouken. Agora um Kamehameha. Falem vocês o que vocês acham disso, desse cenário de investimentos. Acho que tem que melhorar para o investidor.
Você acha que o investidor tem a vida muito mansa, tem que cobrar mais caro dele, taxar a fortuna igual os caras querem fazer aí? O que vocês pensam sobre isso? Enquanto isso, quero mostrar os gráficos aqui. Vamos lá? Primeiro é o valor, né, o volume investido aí em startups. Ele está mostrando aqui desde 2010, que começou com 450 milhões, né? Você está vendo aqui no gráfico aqui na aba da vertical. Tá aqui medindo dinheiro em milhões e na horizontal aqui é o tempo, né? No eixo Y vertical e o X é horizontal. Então, tá aqui, ó, 450 milhões, foi subindo até chegar nesses 984 milhões em 2017. De 984 desceu para 979. Deu uma caidinha ali de 0,4, que é o que a gente falou no início. Então, vocês podem ver que foi aumentando bastante. Tava aqui numa linha reta de crescimento. Os caras esperam que a regulação melhore, então eu acho que ainda dá para salvar, né? Porque isso aqui nos próximos anos, se subir bastante, isso aqui vai ser uma variação que depois, no longo prazo, isso aí vira uma linha, né? Sim. Porque foi pouquinho, 0,4, mas precisa correr atrás aí, porque se der uma recuada de novo aí, isso aí vai virar, a tendência vai virar descer e as coisas vão ficar meio complicadas, né? Sim. O número de investidores aqui também vinha crescendo, né? Então começou ali com, né, os milhares de investidores, né? Então 5.300 investidores, passou ali para uma coisa entre 7.000, quase 8.000 investidores, né? Então a gente pode ver que ele subiu também, não subiu na mesma proporção que o volume investido. Então isso quer dizer que as mesmas pessoas estavam colocando uma maior quantidade de dinheiro, né? Então o volume per capita estava aumentando. Então, ou seja, se alguns desses investidores poucos começarem a investir fora, já vai dar essa queda no gráfico aí, porque a mesma galera tá ganhando grana e reinvestindo, ganhando grana e reinvestindo. Se o cara tira toda a grana que ele tava colocando, já dá uma queda. Outro gráfico que a gente tem aqui é o de valor médio, né? Valor médio por investidor, também em milhares aqui, ó. Então, assim, desde 2010, você vê que de 2010 a 2011 deu uma caída, viu? Então, o valor médio caiu. Depois subiu, esse é o gráfico que mais oscilou, né? Deu um pico ali em 2012 e depois meio que andou de lado e cresceu pouquinho até 2013 e de 2014 em diante ele deu essa guinada aí de crescimento que acompanha a evolução ali do volume investido. Então, oscilou mais o valor médio por investidor e caiu de 2017 para 2018, que corrobora aí a informação que a gente tinha falado antes, né? Que tem investidor saindo fora aí, investindo em outros lugares ou em outras modalidades de investimento. Então a variação, quando você pega no longo prazo, desde 2010, cresceu 48%. Mas se você pega só o último ano aqui, deu uma caidinha, né? De 129 para 126. Isso aí. E aí, para fechar, tem um gráfico aqui que mostra aquela questão do quanto cada real investido gera aqui para a economia, né? Então ele mostra ali certinho, né? Então cada um real investido, a gente ganha ali 2,21 a mais de imposto, 2,89 a mais de salário e tira 73 centavos em despesa, o que dá um aumento aí na economia de 5,84. Pode crer, excelente. Pois é, comentários aí, comentem, falem, porque aqui a gente chegou no fim da notícia. Está demonstrada a informação, investimento anjo deu uma caída, esperamos que melhore nos próximos anos. Vocês podem ver aí que está demonstrado que retorna para a economia em 5 vezes, aí, quase 6. Então, não é uma viagem da nossa cabeça, nem de ninguém dizer que startup não retorna, ou que a gente não sabe mensurar. Está mensurado aí agora. Então, ter incentivo e desburocratização, desregulamentação, vai sim gerar um bom resultado cada vez melhor aqui, né? Isso aí. Beleza, galera? Então, de notícia foi isso hoje.